Começamos a nossa live das segundas-feiras. É o maior prazer estar aqui com vocês com um tema muito interessante, um tema da atualidade que, na verdade, trata de uma expectativa e de uma construção coletiva que já vem sendo feita há muito tempo, né? Que é qual a possibilidade de trabalharmos e voltarmos, né, a praticar uma economia que seja boa para todo mundo, né? Porque quando você vai fazer estudos sobre economia nas escolas econômicas, aí o primeiro aprendizado é que você vai trabalhar com economia, economia é você tratar de recursos escassos, né, e como é que você distribui esses recursos escassos. Sendo que nós hoje, principalmente por conta das novas tecnologias, de novas técnicas de produção, nós conseguimos hoje produzir e atender a toda a população do planeta, né? Na verdade, o que está em risco são os recursos renováveis, né? Os recursos naturais. Por quê? Por conta do mau uso, da exploração predatória, né? Da falta de planejamento de utilização desses recursos. Então, na verdade, quer dizer, ao pensar a economia solidária, que é o tema dessa nossa live, é pensar como nós podemos colocar a nossa sociedade dentro de uma perspectiva de preservação, inclusive da própria raça humana. Porque o que acontece com o planeta Terra? Quem precisa dos recursos naturais do planeta Terra, o ar, a água, né, os sais minerais, a produção, é o ser humano. Quer dizer, se a gente destrói o planeta, ele vai cobrar essa fatura e nós é que vamos ser extintos. E no sentido da economia, também existe essa possibilidade da barbárie, da destruição do tecido social. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde o Deus mercado, né, ele tenta se impor a partir de você manter padrões de consumo, onde inclusive leva a aglomerações desnecessárias, faz com que a gente repense essa forma de produção e de socialização entre nós. Bom, eu comecei a ter contato com essa questão da economia solidária já no começo dos anos de 2002, quando eu estive formulando a política pública para a geração de trabalho e renda, e na UERJ, foram grupos de trabalho, organizando o que seria a transição para o governo Benedita da Silva, que iria assumir o governo do Estado, haja visto que o candidato Garotinho seria candidato a presidente da República e ela era vice. Então eu fui convidado, eu tenho 10 anos de experiência no Sistema S, no Senac, né? Trabalhei 10 anos com formação de mão de obra, de qualificação, de trabalho pedagógico, na formação de pessoas para o mercado de trabalho. Tem vários ex-alunos, inclusive eu fui padrinho de casamento, outros eu sou muito ligado até hoje, que estão aí trabalhando, exercendo as suas funções. E eu formulei muitas políticas de geração de trabalho e renda nesse período do Senac. Trabalhei como pessoa para elaborar treinamento para grandes empresas como a Piraquê, o Extra, né? Enfim, então eu tenho uma experiência nessa área de geração de trabalho e renda, e fruto disso eu fui fazer o programa, né, do governo Benedita para geração de trabalho e renda. E naquela oportunidade eu fui convidado para assumir a Secretaria de Geração de Trabalho e Renda na Baixada Fluminense. E ali eu tive contato com produtoras, artesãs, pequenos empreendedores, agricultores familiares. Foi ali que eu estabeleci uma grande amizade, uma amizade de uma vida inteira já, que é o meu camarada, quero mandar um abraço, está lá em Teresópolis, o Oswaldo Sargentelli, filho, gente da melhor qualidade, que nesta ocasião era secretário de Agricultura e Abastecimento lá
de Magé. Foi ele, inclusive, que criou o 6º distrito de Magé. Foi uma proposta dele que ele conseguiu aprovar na Câmara de Vereadores, que é um distrito rural, né, de produtores rurais. E ele é um cara querido até hoje pelos agricultores familiares. E eu tive contato porque a gente queria, né, nós tínhamos um sonho de construir as cooperativas de agricultores da Baixada com uma escola de agricultores, que acabou que você teve incorporado numa escola estadual lá em Magé essa ideia de uma escola agrícola, onde filhos de lavradores tal, vão para lá, fazem o curso técnico em agronomia, né, e ali aprendem novas técnicas de produção. Então foi nesse momento, 2002, que eu tive contato e nós conseguimos estabelecer e colocar a economia solidária em fóruns de economias formais, inclusive participando de feiras que antes eram restritas a grandes empreendimentos. Bom, com isso a gente estabeleceu uma relação, eu tenho uma relação com o Fórum de Economia Solidária de Duque de Caxias desde então, e fui estudando esse tema, né? Eu faço parte do grupo de estudos multidisciplinar da Baixada Fluminense, ligada à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde também nós produzimos um livro que um dos capítulos fala sobre a economia solidária na Baixada Fluminense, no caso de Duque de Caxias. A economia solidária é uma nova mentalidade, uma nova forma de gerar, né, renda e trabalho a partir de uma perspectiva de inclusão daqueles que hoje são excluídos, onde o nano negócio, o pequeno negócio, o micro negócio, o pequeno negócio, o pequeno empreendimento rural, o pequeno produtor, ele é inserido no mercado de produção, de trabalho e renda, e o consumidor, né, ele se torna parceiro desse empreendimento, onde você vai valorizar a tua produção local. Então a economia solidária parte dessa perspectiva comunitária, local. Ela também passa por uma possibilidade, como existe em algumas cidades, inclusive no Rio de Janeiro nós temos a cidade de Maricá, que existe uma moeda social, que essa moeda social ela só pode ser utilizada através de um cartão no comércio daquela cidade. Então o comércio, os empreendedores, os vendedores de serviço, os produtores, eles se habilitam na Secretaria de Economia Solidária, né, ou da Economia Sustentável. Cada município tem a sua forma de falar e nominar esse tipo de economia, e aí ele se cadastra e ali o seu empreendimento começa a poder vender a sua mercadoria, o seu serviço, o seu produto, e receber aquela moeda social que os moradores recebem. Quem são os moradores? São os moradores em situação de risco, de vulnerabilidade. Eles recebem essa moeda, né? Ou outras pessoas podem entrar também nesse sistema, querendo fortalecer a economia local, recebe aquele cartão, que é aquela moeda local, que só é aceita naqueles estabelecimentos cadastrados na cidade, e aí você faz o quê? Você faz circular a economia local, a economia da cidade. E você gera o quê? Trabalho, porque a cadeia produtiva, a cadeia econômica, ela é relacionada. São elos que são estabelecidos, onde você, né, quando você compra, por exemplo, de uma cooperativa de produtoras de pão, né, da sua cidade, aqueles produtos, elas ao receberem, o que elas vão fazer com os recursos que ela vai receber, que você está comprando? Ela vai lá na pessoa que fornece os seus insumos, que um comércio pequeno, seja ou o produtor rural vendendo a sua farinha de trigo, ou vendendo a sua produção de mel, ou vendendo os ovos, né? Aquela cooperativa de produtoras vai lá e compra daquele pequeno agricultor. Esse pequeno agricultor, ele precisa comprar equipamento para melhorar a sua produção. Aí ele já vai na lojinha lá da sua região comprar. Então você faz circular
a economia da sua cidade, do seu local. Isso é uma ideia fantástica numa sociedade que hoje vive uma crise econômica como a sociedade brasileira. Nós precisamos repensar as formas de produção. Por exemplo, os governos, e por isso que os grupos econômicos investem tanto dinheiro em certas candidaturas de prefeito, vereador, deputado, governador, presidente da República. Por quê? Porque o maior comprador de qualquer sociedade é o governo. Então, por exemplo, a prefeitura onde você mora, essa prefeitura, ela compra alimentos. Ora, se ela compra alimentos do produtor, pequeno produtor rural, né, daquela economia familiar, da economia do produtor agroecológico, além de ele estar fortalecendo a fixação do pequeno agricultor, do homem do campo, no seu sítio, ele vai estar fortalecendo a economia local, porque aquele dinheiro vai circular ali dentro. Então, se ele compra o uniforme de uma cooperativa de costureiras que produzem o uniforme da rede escolar daquele município, ele vai estar fortalecendo a geração de trabalho e renda daquelas. Hoje, nessa pandemia, se as prefeituras, se o governo do estado, se o governo federal tivesse comprando de pequenas cooperativas alguns insumos, EPIs, para o pessoal da saúde, você estaria gerando empregos, né? A economia verde, gente, nós temos um problema de saneamento enorme no Brasil. Então, se você estimulasse a cooperativa, né, homens e mulheres formarem cooperativas de construção civil para fazer trabalho de saneamento básico, olha quantos empregos nós íamos gerar no Brasil, né? E você tem recursos no país para isso. O problema nosso é que a nossa economia, tanto é que você vai assistir qualquer jornal da imprensa corporativa. O que é a imprensa corporativa? É aquela imprensa formada e bancada por grandes grupos econômicos, bancos, indústrias. Você vai ver as entrevistas quando eles chamam algum economista para falar sobre economia. É um economista que está ligado ao interesse financeiro dos bancos, não o interesse da economia real, que é a economia do arroz, do feijão. Então, eles sempre vão trabalhar na lógica de aumentar juros, de diminuir juros do mercado financeiro, não nas pessoas. A economia solidária, ela pensa nas pessoas. O foco é o ser humano. É uma economia da sustentabilidade e da saciabilidade. O que é saciabilidade? É você se contentar com aquilo que você consome. Uma economia como a nossa, baseada no consumismo, onde a pessoa deixa de ser humano e ela passa apenas a ser consumidor, é essa loucura que nós vemos aí. Quer dizer, você tem agora, por exemplo, Natal, que é o tema também que está inserido nessa live, né? O Natal da solidariedade. Então você vai fazer o Natal, você não precisa sair correndo para ir para um shopping fazer compra, até porque não é um ambiente melhor neste momento. Pô, você tem na sua cidade, onde você mora, pessoas que estão produzindo alguma coisa que vai ser interessante se você quiser presentear ou se você quiser consumir na noite de Natal ou no Ano Novo. Você vai encontrar na sua cidade, no seu bairro. Procura, né? Aqui na minha cidade, em Duque de Caxias, nós temos a cooperativa do assentamento Terra Prometida, lá em Piranema, né? Que criou o coletivo Terra. Esse coletivo Terra são 100 produtores rurais pequenos que criaram uma produção e eles entregam em casa. Depois eu vou deixar o contato para vocês nessa live. Vou botar o contato do coletivo Terra. Lá vocês vão entrar em contato e vocês vão poder fazer toda a compra de produtos agroecológicos certificados, sem tóxico, sem agrotóxico, para vocês consumirem nesse final de ano. Da mesma forma, tem aquela pessoa que produz pão artesanal,
tem aquela pessoa que produz artesanato, algum presente que você queira dar. Então vamos fortalecer a nossa economia local, vamos fortalecer esses que estão fazendo essa produção e fazer também o Natal deles ser um Natal legal, né? Um Natal com recursos. E aí isso se insere no espírito de solidariedade. De repente você está pensando, eu vou comprar, vou no shopping, vou no calçadão, Não, pensa nesse pequeno produtor, nesse pequeno comerciante que vai, nesse Natal, nesse final de ano, precisar que pessoas como você, como eu, consumam com ele, para ele ter, né, um final de ano também legal. Isso também é economia solidária. Uma das coisas que eu sempre fiz, sempre nos bairros que eu morei, porque pobre é assim, né? Pobre mora em um monte de lugar até se assentar definitivamente em algum lugar. Então, todos os bairros que eu morei na minha cidade, do Duque de Caxias, eu sempre fortaleci o comércio local. Por quê? Porque se eu fortaleço o comércio local, né, o mercado, a padaria, né, a lojinha ali aquele comércio, ele vai sobreviver, eu vou manter o dinheiro ali circulando dentro daquele bairro e vai fazer com que as pessoas tenham uma renda, né? E vai viver legal também dentro daquele bairro. Então, pensar desta forma, pensar de uma forma onde eu faço parte de uma cadeia, de um elo, de uma rede de pessoas onde um precisa do outro, né? Eu às vezes comento com pessoas conhecidas, você já parou para pensar da onde vem o alimento que você está comendo hoje? Quanto trabalho deu para a pessoa produzir esse arroz, produzir essa batata, produzir esse quiabo, cuidar da galinha para pegar os ovos, o leite? São pessoas que estão lá na ponta, invisíveis, que às vezes você não pensa, né? Mas graças a elas que você está tendo o seu alimento hoje. E assim está, né, acontecendo neste momento. Então vamos pensar nessas pessoas. Da mesma forma, a roupa que você está usando. Já parou quem é que está lá, né, na máquina, costurando, né, a pessoa que está lá pensando como é que vai vestir a população? Então, nós temos que ter esse olhar. Esse é o olhar da solidariedade, né? A economia no Brasil, no ano que vem, 2021, todos os estudos mostram uma situação muito difícil. O auxílio emergencial, que era R$600, caiu para 300. Pode ser, né, encerrado agora em dezembro. A Câmara de Deputados, através da oposição, né, dos partidos progressistas, democráticos, populares, está buscando mecanismo para manter o auxílio emergencial, né? O governo federal, o atual presidente, não quer manter, porque, na verdade, todo o dinheiro hoje, é importante isso, nós sabemos disso, todo o dinheiro que o Brasil arrecada, que o Brasil tem como superávit, como produto interno bruto, logo se pensa o sistema financeiro como é que vai garantir esse dinheiro para pagar os juros, né, da dívida do país. Eles não pensam nas pessoas, eles pensam nos bancos. Banco foi o que mais teve lucro nesta pandemia. Nós, os bilionários, ficaram mais ricos e uma grande quantidade de pessoas foi jogado novamente para a miséria, para a pobreza e para o desemprego. Quer dizer, isso não é uma economia solidária. Uma economia solidária é aquela que pensa na inclusão de todos. Repensar esse modelo econômico para o Brasil também faz parte da nossa agenda. Agora, obviamente que vai ter pessoas que vão resistir a essa ideia. Vão ter pessoas que vão falar que isso não deve ser seguido. Mas a mudança é sempre assim. Tem pessoas que têm medo da mudança, né? Você vê que os países que são os países que não têm desigualdade, favela, violência, tiroteio, barbaridade nas ruas, são os países que têm maior igualdade, onde a diferença, a desigualdade é a menor possível. Então, quanto menor a desigualdade, mais a paz social, mais a felicidade.
E se em outros lugares do mundo existem países que o índice de felicidade medido na população é altíssimo, o nosso país também pode chegar a esse patamar. Mas para isso nós precisamos produzir uma economia solidária, uma economia da solidariedade. Eu fiquei muito feliz no final do ano passado, ano de 2019, quando eu fui escolhido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a partir do Fórum de Economia Solidária e da bancada dos deputados estaduais da Economia Solidária, como uma pessoa que mereceu o prêmio Paul Singer, que é um prêmio dado àquelas pessoas que fortaleceram, fomentaram e fizeram com que a economia solidária existisse. Na minha cidade, uma das felicidades que eu tenho foi que, além da feira do agricultor no Caxias Shopping, que eu instalei, e dos pontos de venda na cidade, toda a parte da legislação, a primeira legislação da economia solidária e da instalação do Fórum de Economia Solidária em Duque de Caxias foi na minha gestão como secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento que foi feito. E eu, com isso, inclusive, fiz grandes amigos, como o Cosme, lá do assentamento da Terra Prometida, que é do coletivo Terra, a Ana Paula, que é do Fórum de Economia Solidária e é uma querida amiga que trabalhou esse tema, inclusive foi ela que escreveu o capítulo do livro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E como as artesãs, que eu tenho o maior carinho, e sempre quando estamos podendo estar juntos a gente conversa, a gente fala, sonha sobre esse potencial da economia solidária. Então eu fiquei muito feliz desse reconhecimento em vida pela Alerj do prêmio Paul Singer. E eu espero que a gente avance na nossa cidade, nas outras cidades, no estado e no Brasil, criando as moedas sociais como existe em Maricá e em outros lugares do Brasil, né, fazendo com que a economia solidária seja uma realidade fortalecida. Nós temos hoje na nossa cidade vários espaços populares, gourmet, mas que não são tratados com respeito, com carinho, com planejamento pelo poder público local, sem visão nenhuma de que esses lugares são potencialmente geradores de renda e trabalho. Então nós temos, por exemplo, a Praça da Apoteose, a Praça da Rua 2, a Praça da Figueira, a Praça da Mantiqueira, que são lugares extremamente interessantes para você criar polos gastronômicos populares, mas que precisa de ordenamento público, né? Precisa do poder público como ordenador, como incentivador de uma política pública de economia solidária. Da mesma forma, precisa que a prefeitura comece a não só comprar, mas pagar, né, aos agricultores familiares da nossa cidade, porque eles tiveram problema com o governo atual, que teve vendas que foram feitas para as escolas da cidade e não tiveram pagamento por aquilo que venderam. Isso é uma vergonha. Então, eu espero que nós possamos, neste Natal, pensar na solidariedade. Natal é um momento de pensar o planeta, o mundo e a mensagem daquele que nasceu há 2020 anos atrás, pregando amor, solidariedade, humildade e respeito entre todos. E que este que morreu na cruz, né, porque pregou só amor e solidariedade, seja o centro do Natal. E com certeza, se você tomar a decisão de, ao invés de ficar buscando, né, fortalecer a economia das grandes corporações, pensar naquele pequenininho que neste Natal está lá com a sua mercadoria, aquele produtor rural que está precisando vender a sua mercadoria, o artesão que está precisando vender, aquela cooperativa de trabalhadores e trabalhadoras que está precisando vender e comercializar os seus produtos, certamente você vai estar fortalecendo a economia solidária e também o Natal solidário. Espero que vocês tenham gostado.
é um assunto que eu gosto muito porque mostra uma mudança de sociedade, de comportamento. E na próxima semana nós vamos falar sobre a pandemia, né? Os vários momentos de pandemia que houveram no mundo, e vamos dar um exemplo da pandemia que aconteceu em 1918 e vamos comparar com os dias de hoje, inclusive com um estudo falando como foi a reação da população, das autoridades, dos religiosos na pandemia de 1918, a partir de um estudo que foi feito em parceria com a Fiocruz sobre a cidade de Magé, na Baixada Fluminense. Nós vamos falar sobre como é que foi a experiência dessa pandemia em 1918. Garanto para você que você vai ficar impressionado como é que a história, ela, em alguns momentos, ela é perene e às vezes, né, a não evolução da sociedade no campo da educação faz com que a gente cometa os mesmos erros de 102 anos atrás. Até a próxima live. Obrigado.